Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 11ª rodada. Tivemos 2 jogos no sábado e 8 jogos serão nesse domingo, que ainda temos rodadas, ainda temos jogos, né, por essa rodada. Ao término dessa rodada, data FIFA, acabou data FIFA, 12ª rodada. 12ª rodada apenas com 6 jogos, porque os 4 times brasileiros que representarão, né, o nosso país no Mundial de Clubes já terão viajado. Tá? Flamengo, por exemplo, viaja dia 9, se eu não estiver enganado. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é dia 12. Então, não teria como. Então, muitos times, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, se despedem dos seus torcedores nesta rodada. Com exceção do Botafogo, que o Botafogo ainda tem um jogo contra o Ceará, um jogo atrasado que vai ser no dia 4. Né? Vai ser no dia 4, o Botafogo joga contra o Ceará. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Botafogo não é prejudicado, porque eu acho que o Botafogo não tem ninguém convocado. Então, não vai atrapalhar, não vai ter essa situação, que seria diferente na relação Flamengo, Fluminense, Palmeiras, que tem jogadores estrangeiros também convocados, brasileiros. Bom, mas neste domingão, a briga ali contra o rebaixamento, a briga pela liderança, tivemos no Maracanã o Flamengo se despedindo da sua torcida. Né? O último jogo do Flamengo em casa, antes do Flamengo viajar para o Mundial e representar o Brasil, o que todos esperam é que façam jogos competitivos. Se vai conseguir avançar para as oitavas de final, é um outro detalhe. Mas o que a gente espera é que os 4 façam uma competição competitiva. Né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Sejam competitivos lá. Mesmo que não consigam avançar, mas que seja competitivo. Isso é o mínimo que a gente pede, né, para os brasileiros. E o Flamengo, se despedindo da sua torcida, jogou no Maracanã contra o Fortaleza. Cara, o Fortaleza vive um inferno astral e, parceiro, é complicado. O momento do Fortaleza é muito complicado. Muito, não é pouco, não. É muito complicado. Desde que eu tenho canal, né? Esse canal é desde 2016, acho que da metade de 2016, que eu acompanho Fortaleza, esse é o pior momento que eu já vi do Fortaleza. Disparado o pior momento. Ainda bem que o Fortaleza só tem mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Acho que tem alguns jogos aí o Fortaleza pela Copa do Nordeste, né? Deve ter 1, 2 jogos pela Copa do Nordeste, mas pelo Campeonato Brasileiro só tem mais um. E depois vai ter uma parada de um mês, porque o Fortaleza precisa dar uma lavada geral em tudo. Vai precisar, não tem jeito, dispensas, chegadas, porque a coisa tá muito complicada. E lembrando que o Fortaleza, apesar desse inferno astral, o Fortaleza passou para as oitavas de final da Libertadores. E o Fortaleza, nesse momento de baixa de futebol, enfrentou o Flamengo no Maracanã. Mas, cara, assim, é, é, eu gosto muito do treinador do Fortaleza. Já falei que ele é um dos melhores. Mas eu acho que tem alguns momentos que você tem que dar uma mudada de rota.
Você tem que mudar um pouquinho. Pô, irmão, não dá. Não dá, na minha opinião, não dá. No momento ruim que o Fortaleza vive, você não mudar. Você não mudar, tá? Acho que tem que se fazer um movimento para se entender a situação. Opa, existem jogos hoje contra o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. Acho que esses times você tem que botar os melhores. Você não pode fazer rodízio. Essa é a minha opinião. Existem jogos que não dá para você fazer rodízio. Você tem que botar os melhores. E o Voivoda pediu para se fuder hoje, na boa. O Voivoda pediu para se ferrar. Placar do jogo, Flamengo 5-0, com uma facilidade, com uma tranquilidade que, olha, me assustou. E aí, quando eu falei no início do vídeo aqui que eu espero que os times brasileiros, quando cheguem na Copa do Mundo de Clubes, sejam competitivos, eu estava indo diretamente para esse jogo. O Fortaleza não conseguiu competir com o Flamengo, cara. O Flamengo é um time forte? É. Tem um grande elenco? Tem. Tem jogadores de muita qualidade? Tem. O time do Flamengo é melhor do que o Fortaleza? É. Porra, mas nem competir? Porra, assim fica difícil. Assim fica difícil. Flamengo 5-0. Dois gols do Luiz Araújo, um do Everton Araújo, um do Arrascaeta, um do Michael. Primeiro tempo terminou 1-0 e no segundo tempo fez mais 4. E além dos 5-0, sustos e um empurrão dentro da área no Bruno Henrique. Tudo bem que o Bruno Henrique estava reclamando pra cacete, tá? Mas teve um empurrão no primeiro tempo, pelas costas, dentro da área, em cima do Bruno Henrique, que, olha, era para, se no mínimo, olhar com mais carinho. Mas não foi isso que aconteceu. Mas terminou 5-0. O que mais me assusta foi a tranquilidade e a facilidade com que aconteceu. Então vamos lá falar sobre esse 5-0, não precisa falar muito, mas a gente vai falar aqui de números, alguns números, né? A classificação como é que tá, tanto Flamengo quanto Fortaleza, os próximos jogos, e falar rapidamente do jogo, porque 5-0, tu vai falar o que de 5-0? Eu já falei, o Fortaleza não conseguiu competir, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, que se despediu do Flamengo antes do Mundial, com festa. Eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que não tem nem muito o que falar. Tá? É esperar o campeonato acabar, esperar o campeonato parar, né? Para ver se volta em julho com uma outra realidade. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. É, é, é... será que mandar o Voivoda embora agora? Cara, sinceramente, eu não sei. Mas que hoje o Voivoda foi teimoso, foi. Tá? Continuo achando ele um grande treinador, mas que hoje boa parte da culpa é dele. Porra, isso aí não tem como fugir. Tá? Apesar de eu gostar muito dele. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver com live, e você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para a classificação. O Flamengo, com essa vitória, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque nesse momento que eu estou gravando,
O Palmeiras está jogando contra o Cruzeiro e está perdendo de 2-0 e já está no segundo tempo. Já está aí com quase 7 minutos do segundo. Quase 7 minutos, não. Está com quase 8 minutos do segundo tempo. E está 2-0 o Cruzeiro. O Palmeiras passar o Flamengo, né? O Palmeiras tem que ganhar, porque se empatar, continua com 23. Vai a 23. O Flamengo já tem 24. Então, para o Flamengo perder a liderança, o Palmeiras vai ter que virar esse jogo que está tendo nesse momento contra o Cruzeiro. Provavelmente não, com certeza, quando um vídeo subir para o YouTube, né, esse jogo já acabou, a gente vai saber se o Flamengo é líder ou não. Mas no ruim, o Flamengo termina a sua participação no Campeonato Brasileiro antes do Mundial na segunda colocação. Nesse momento, é o primeiro colocado com 24 pontos. O próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro seria contra o Sport Recife, lá pela 12ª rodada do Brasileirão. Não vai ter, porque o Flamengo já vai ter viajado. Então, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro para o Flamengo é só em julho. Os jogos que o Flamengo vai ter é dia 16 de junho contra o Esperance. Abertura do Mundial para o Flamengo. E o Fortaleza? O Fortaleza, neste momento, está na zona de rebaixamento. O Vitória, que estava na zona de rebaixamento, jogou contra o Corinthians, empatou em 0-0. Grande resultado do Vitória fora de casa, que conseguiu esse um pontinho. E esse um pontinho fez o Vitória sair da zona de rebaixamento e trocar de lugar com o Fortaleza. É complicado. O Fortaleza tem um jogo, ou teria um jogo das quartas de final, né? Que a gente não sabe quando vai ser, né? Mas pelo Campeonato Brasileiro tem a data FIFA e pelo Campeonato Brasileiro o Fortaleza joga quinta-feira, dia 12/6. É o último jogo do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza em casa contra o Santos. 2 times na zona de rebaixamento. Então, o Fortaleza vai ter 10 dias aí, 10, 11 dias para se preparar para esse jogo em casa contra o Santos, para depois parar e só voltar em julho. Bom, o que a torcida espera é que pelo menos o Fortaleza dê essa parada com uma vitória em cima do Santos e quem sabe fora da zona de rebaixamento. Porque o Santos também vive uma draga de dar gosto, né? E o jogo? Porra, cara. O Flamengo deu 16 chutes, 13 em direção ao gol. O Flamengo deu 16 chutes, 13 em direção ao gol. O que isso quer dizer? O Fortaleza não conseguiu marcar, porra. O Flamengo jogou contra o Tátira e o Tátira fez uma linha de 5 para se defender. Cara, o momento que o Fortaleza tá, talvez fosse momento para isso também, irmão. É por isso que, para mim, o Voivoda errou em tudo. O Voivoda errou em tudo. O Tátira quase que consegue segurar o Flamengo. Fez uma linha de 5, o Flamengo tem uma dificuldade do cacete de entrar. Tudo bem que o Flamengo chutou 20 vezes, mas em direção ao gol, o Flamengo chutou umas 3. Porra, hoje o Flamengo chutou 16. 13 em direção ao gol. Porra, tava um buraco, né? Posse de bola. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola. O Flamengo teve 90% de precisão nos passes. De cada 10, o Flamengo só errava um. Porra, parceiro. Esses números mostram o que eu falei. Fortaleza não conseguiu competir, cara. Não conseguiu competir. Então, amigo, eu não vou nem falar muito no primeiro tempo. O Flamengo foi melhor,
O Flamengo criou algumas oportunidades, fez o gol com a Arrascaeta, teve um gol perdido cara a cara do Luiz Araújo, teve mais uma ou outra oportunidade ali que poderia acertar um pouquinho melhor o pé, poderia ter terminado o primeiro tempo já uns 2-0, mas o Fortaleza conseguiu marcar mais ou menos. É que o Flamengo não fez uma grande partida no primeiro tempo, essa é a verdade. O Flamengo não fez uma grande partida no primeiro tempo. Mas fez o primeiro gol, poderia ter feito o segundo com o Luiz Araújo, teve uma ou outra oportunidade lá, teve um empurrão nas costas do Bruno Henrique, né? E terminou apenas 1-0. Flamengo melhor, o gol estava amadurecendo desde o início, mas o Fortaleza estava conseguindo se defender. Só que não atacava muito. Teve um lance lá, acho que do Pochettino, que teve uma falta de eleição, e só, parceiro. E só. Mas aí no segundo tempo não teve nem competição, irmão. No segundo tempo não teve nem competição. O Flamengo fez um gol com 3 minutos do segundo tempo. Passou mais 8 minutos, o Flamengo fez o terceiro. Passou ali uns 10 minutos. Passou uns 15 minutos, o Flamengo fez o terceiro. Não, 10 minutos. Passou uns 15 minutos, uns 12, 13 minutos, o Flamengo fez o terceiro. Passou mais 3 minutos, o Flamengo fez o quarto. Eu vou ser bem sincero. Tinha caixa para mais. O Fortaleza poderia ter tomado uma goleada maior do que o Juventude tomou. Então, amigo torcedor do Fortaleza, não vou nem ficar falando muito porque vocês viram o jogo. Cara, cara, desde que eu acompanho, mesmo o Flamengo com o time de 2019, com os outros times, nunca teve tão distante Fortaleza e Flamengo. Nunca. Tem um abismo entre os dois times. E o Fortaleza precisa mudar, né? Se não, parceiro. Se não, a casa vai cair. E o Flamengo? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Premiou a sua torcida, se despedindo com uma goleada, fazendo um grande segundo tempo. Teve a facilidade? Teve. Mas o Flamengo aproveitou, ué. Além do mais, o mais interessante, o Flamengo chutou muito, 16 vezes. 13 em direção ao gol. Porra, isso esplêndido. De vez em quando o cara dá 5 chutes, 5 em direção ao gol. Legal. Porra, foram 16 chutes. 13 em direção ao gol. Então, fantástico. E olha que o Flamengo não fez um grande primeiro tempo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.